O Arizona ferve com 43 graus e os Amish vivem lá sem ar-condicionado. O Arizona ferve com temperaturas que chegam perto dos 43 graus Celsius, e enquanto a maioria das pessoas jamais ousaria desligar o ar-condicionado nem por um segundo, os Amish vivem lá, sem uma única unidade. Nada de ventiladores, nada de aparelhos. E não, isso não é masoquismo, é sabedoria. Eles não apenas suportam o calor, eles o compreendem, o aceitam e, surpreendentemente, o vencem. Como isso é possível? Não se trata só de força de vontade, mas de engenhosidade, tradição e uma conexão profunda com a natureza. Prepare-se para descobrir uma abordagem radicalmente diferente e surpreendentemente eficaz. Uma vida oposta à nossa. Eles vivem segundo uma combinação de métodos tradicionais, mentalidade cultural e design prático, tudo envolto em um estilo de vida que não poderia estar mais distante do nosso. E sejamos sinceros, eles já faziam isso muito antes de existirem nossos aparelhos modernos. Talvez estejam mesmo no caminho certo. Para colocar as coisas em perspectiva, o Arizona pode alcançar temperaturas de até 49 graus Celsius, 120 graus Fahrenheit. Um calor tão intenso que daria para fritar um ovo na calçada. Para a maioria, não existe verão sem o ar-condicionado ligado no máximo. Mas aqui vai uma curiosidade. Durante a maior parte da história da humanidade, o ar-condicionado simplesmente não existia. Ele só se popularizou na metade do século XX. Antes disso, as pessoas se viravam com outros métodos, e os Amish ainda fazem isso hoje, usando estratégias naturais que muitos de nós já esquecemos. Arquitetura, a serviço do frescor. Já entrou em um prédio antigo de pedra num dia quente e sentiu como é fresco lá dentro? Esse tipo de resfriamento natural é exatamente o que eles procuram. Mas seus truques vão muito além de paredes grossas. No Arizona, os Amish precisaram ser ainda mais engenhosos. Não é a mesma coisa viver nas colinas verdes da Pensilvânia e viver no deserto seco e escaldante do Sudoeste. Mas calma, ninguém aqui está sugerindo que você largue seu ar-condicionado e coloque uma touca. Vamos deixar isso para os especialistas. O que podemos fazer é observar como eles sobrevivem e prosperam nesse ambiente extremo, e talvez perceber que suas soluções não são tão malucas quanto parecem. Casas que isolam como garrafas térmicas. Aqui começa a verdadeira lição. O segredo está nas casas deles. Imagine entrar em uma caverna fresca no meio do deserto. Lá fora o sol queima, mas lá dentro é outro mundo. Assim é entrar numa casa Amish no Arizona. Essas casas são construídas com paredes grossas de adobe, argila e madeira. Todos materiais naturais que funcionam como isolantes térmicos altamente eficazes. Quanto mais grossa a parede, menos calor entra. É como se vivessem dentro de uma garrafa térmica gigante. O calor fica do lado de fora e o frescor dentro. E o melhor é que a ciência por trás disso é simples, mas brilhante. As paredes grossas absorvem o calor do sol aos poucos. Quando o calor finalmente consegue atravessá-las, o sol já se pôs e o ar fresco do deserto se encarrega de resfriar o interior. O poder do adobe e da madeira. Eu mesmo já entrei numa casa de adobe durante um verão escaldante. Do lado de fora, o calor era sufocante, mas por dentro era tão fresco que parecia ter ar-condicionado escondido. Essa é a mágica desse tipo de isolamento natural. Enquanto a maioria de nós aumenta o termostato do ar-condicionado,
os Amish ficam tranquilos, deixando a natureza fazer seu trabalho. E não, essa não é uma invenção exclusiva dos Amish. Civilizações antigas em regiões desérticas como o Oriente Médio e o Norte da África já aplicavam esses princípios há séculos. Design ancestral, que ainda funciona. Materiais como adobe e argila não são uma escolha aleatória. Eles estão entre os melhores quando se trata de absorver calor durante o dia e liberá-lo à noite, quando a temperatura cai. Assim, os Amish conseguem manter suas casas frescas de forma passiva, sem depender de energia externa. A madeira também é uma aliada importante, não apenas por ser fácil de encontrar, mas porque, combinada com a argila, oferece excelente regulação térmica. Funciona como camadas de roupa no inverno, mas ao contrário, camadas para manter o calor do lado de fora. O custo de se refrescar com tecnologia. Talvez você pense, sim, isso é ótimo para os Amish, mas não seria mais fácil ligar o ar-condicionado? Talvez, mas o ar-condicionado consome uma enorme quantidade de energia, e isso não sai de graça. Num verão típico do Arizona, uma família pode gastar mais de $400 por mês só com eletricidade para manter a casa fresca. Enquanto isso, os Amish pagam exatamente zero por seu sistema de resfriamento, exceto pelos materiais como madeira e argila, que custam muito menos do que uma conta de luz mensal. Suas casas continuam frescas mesmo nos meses mais quentes, sem depender de máquinas para sobreviver ao verão. Uma independência admirável. E tem mais. Os Amish não precisam se preocupar com apagões. Já passou por uma queda de energia em pleno julho? Então sabe como o calor se torna insuportável sem ar-condicionado. Mas uma casa com paredes grossas não esquenta de uma hora para outra. Seu design inteligente e ancestral se transforma num verdadeiro refúgio. Enquanto o resto de nós depende da eletricidade e sofre quando ela falha, eles vivem tranquilos, usando materiais simples e técnicas testadas por gerações. Talvez não precisemos abrir mão de todas as nossas comodidades modernas, mas certamente há muito o que aprender com a maneira Amish de lidar com o calor extremo. Viver em harmonia com a natureza. Os Amish sempre buscaram formas de trabalhar com a natureza, e não contra ela. Em vez de forçar soluções tecnológicas, eles respeitam o que o ambiente oferece e aproveitam ao máximo. No caso do calor escaldante do Arizona, o segredo está nos materiais naturais com que constroem suas casas. Eles não só mantêm o frescor, como também garantem durabilidade. Suas casas resistem ao clima desértico por décadas, ou mais. Mais que paredes grossas, já vimos como os Amish usam paredes espessas de adobe, argila e madeira para bloquear o calor. Mas ainda tem mais. Eles têm uma outra carta na manga que muitas casas modernas ignoram: os tetos altos. E não é para deixar a casa parecendo uma catedral. A razão é 100% prática e está totalmente ligada ao combate ao calor. A física a seu favor. O ar quente sobe. Isso é uma lei básica da física. E os Amish souberam como aplicar isso a seu favor. Durante o dia, quando o sol está a pino, o ar dentro da casa começa a aquecer. Mas em vez de deixar esse calor acumulado na altura em que as pessoas vivem, os tetos altos permitem que ele suba e fique lá em cima, fora de alcance. Esse princípio, embora simples, é incrivelmente eficaz. Você não precisa de ventiladores nem de ar-condicionado, só precisa de espaço vertical.
uma experiência reveladora. Lembro da primeira vez que entrei numa casa Amish. A primeira coisa que pensei foi: por que tanto espaço lá em cima? O teto era tão alto que dava até para jogar basquete dentro. Mas então entendi. Não senti aquele calor sufocante comum nas casas normais. Todo o ar quente tinha subido e ficado no topo, deixando o nível do chão fresco e agradável. Era como ter uma zona pessoal de frescor. Tudo isso sem uma única máquina. Design inteligente e natural. Os Amish não precisaram de um diploma em física para descobrir isso. Eles apenas observaram como o mundo natural funciona. À medida que o dia esquenta, o ar dentro da casa também aquece. Mas ao dar espaço para que esse ar suba, o calor se afasta das pessoas, em vez de se acumular onde se vive. Compare isso com as casas modernas. Muitas têm tetos baixos, o que faz com que o ar quente se acumule exatamente onde passamos a maior parte do tempo. Não é de se admirar que dependamos tanto do ar-condicionado. Já os Amish, com seu design engenhoso, evitam esse problema desde o início. Mais frescor sem eletricidade. Segundo estudos, uma casa com teto alto pode ser de 5 a 10 graus Celsius mais fresca na altura onde se vive, em comparação com casas que têm o padrão de 2,40 metros. Pode parecer pouco, mas no meio de um verão no Arizona, esses graus fazem toda a diferença entre se sentir dentro de um forno ou conseguir descansar com conforto. Para os Amish, que não usam ventiladores nem ar-condicionado, essa diferença é tudo. Assim como as paredes espessas, os tetos altos são outra forma de trabalhar com o que a natureza oferece. Nada de aparelhos caros ou contas de luz. Apenas bom senso e design consciente. Uma sinergia natural. Aqui é onde tudo se conecta. Os materiais naturais como argila, adobe e madeira trabalham em conjunto com os tetos altos. As paredes bloqueiam o calor que tenta entrar, e os tetos o canalizam para cima, caso ele consiga passar. É uma parceria perfeita. As paredes barram, o teto direciona e as pessoas permanecem frescas. Todo esse sistema de resfriamento natural não consome eletricidade. Não é preciso ligar nada, nem limpar filtros, nem arcar com custos de manutenção. Só é preciso construir bem desde o início. O esquecimento do design na vida moderna. A maioria de nós não pensa na altura do teto como um fator para manter a casa fresca. Estamos ocupados demais ajustando termostatos ou comparando ventiladores. Mas os Amish já resolveram esse problema antes mesmo que ele começasse. Suas casas são projetadas para funcionar como sistemas naturais de resfriamento, sem depender de tecnologia. E não se trata apenas de temperatura. Tetos altos também ampliam o espaço visual, fazendo as casas parecerem maiores e mais arejadas. Os Amish não constroem por luxo, mas sem querer conseguiram algo que muitos de nós buscamos: espaços agradáveis, amplos e frescos. O poder refrescante das árvores. Mas os Amish não param por aí. Eles têm mais um truque na manga: as árvores. Enquanto muitos ajustam o termostato ou ligam ventiladores para combater o calor, os Amish já pensaram nisso com antecedência. Eles plantam árvores estrategicamente ao redor de suas casas. E isso não é apenas uma ideia simpática de quem ama a natureza. Existe ciência por trás. Uma árvore bem posicionada pode reduzir os custos de resfriamento em até 25%. Mas os Amish não precisavam que ninguém dissesse isso a eles. Há gerações, eles usam a sombra das árvores para proteger suas casas do sol. Sombra natural, eficiência total.
As árvores bloqueiam a radiação direta, funcionando como guarda-sóis naturais. No calor impiedoso do Arizona, cada pedaço de sombra faz diferença. Quando bem posicionadas, protegem paredes, telhados e janelas do sol direto, reduzindo drasticamente o calor que entra. E o melhor de tudo, não precisam de manutenção. Basta plantar, esperar e aproveitar. É como ter um ar-condicionado pessoal, só que sem eletricidade, sem filtros e sem reparos. Um ar livre que também se agradece. Lembro de visitar uma família Amish em pleno verão. O calor era insuportável em todos os lugares, menos no jardim deles. Perguntei como conseguiam manter tudo tão fresco sem ar-condicionado. Eles sorriram e apontaram para o grande carvalho que sombreava a casa. Esse é o nosso ar-condicionado, disseram. Mas não é só a casa que recebe sombra. Os Amish também plantam árvores ao redor de áreas de trabalho, como celeiros e campos. Isso permite que tenham pontos de descanso durante as horas mais quentes do dia, sem precisar parar o trabalho nem ligar nada. A sabedoria do simples. Enquanto muitos de nós dependemos da tecnologia para sobreviver ao calor, os Amish mostram que a solução pode estar nas coisas mais simples. De tetos altos a árvores bem plantadas, cada detalhe de seu modo de vida revela uma compreensão profunda e muitas vezes esquecida de como usar o ambiente para viver melhor. Estratégia natural. A engenharia Amish para permanecer frescos. Os Amish não plantam árvores ao acaso nem por estética. O enfoque deles tem lógica clara e intenção prática: plantar árvores nos lados sul e oeste de suas casas. Por quê? Porque são os lados que mais recebem sol ao longo do dia. Assim, bloqueiam os raios mais fortes e mantêm as casas frescas por mais tempo. Essa estratégia segue o ritmo natural do sol, em vez de resistir a ele com soluções caras e artificiais. O poder ancestral de uma árvore. Plantar uma árvore para a sombra é uma das formas mais antigas e eficazes de se manter fresco. Muito antes do ar-condicionado existir, as pessoas já sabiam que uma boa árvore fazia toda a diferença. Com o tempo, muitos trocaram as árvores por máquinas, mas os Amish nunca esqueceram o básico. Eles continuam apostando no natural, deixam a natureza fazer o trabalho pesado. E o mais interessante é que as árvores não oferecem apenas sombra. Elas também refrescam o ar ao redor através de um processo chamado evapotranspiração. Em termos simples, elas liberam umidade no ambiente, ajudando a baixar a temperatura. É como um sistema de refrigeração natural, sem fios, sem energia e sem barulho. Comparado a isso, um ar-condicionado parece até exagero. Sombra que se sente. Você não precisa saber o que é evapotranspiração para perceber a diferença. Todo mundo já sentiu como é agradável estar sob a sombra de uma árvore. Aliás, estudos mostram que a temperatura debaixo de uma árvore pode ser até 10 graus Celsius mais baixa do que sob o sol direto. Para quem vive em climas extremos como os do sudoeste dos Estados Unidos, isso pode ser a diferença entre um dia suportável e um pesadelo. E os Amish sempre souberam disso. Não precisaram de artigos científicos para confirmar. Comprovaram na prática, geração após geração. Eles continuam usando as árvores como aliadas, como ferramentas vivas que refrescam o ambiente e protegem seus lares. Ventilação natural, sem tomadas, só engenho.
Mas as árvores são apenas parte do plano. Já se perguntou como os Amish mantêm suas casas frescas sem ligar nada? A chave está no design e na ventilação natural. Não há ventiladores nem aparelhos barulhentos. Apenas janelas bem posicionadas, abertas e fechadas com precisão ao longo do dia para aproveitar a melhor brisa possível. Esse método, tão antigo quanto eficaz, transforma qualquer casa em um refúgio fresco. A ventilação cruzada circula pelo interior, empurrando o ar quente para fora e trazendo o ar fresco para dentro. Sem botões, sem zumbidos, só o vento, aproveitado com sabedoria. A arte de saber quando e onde abrir. É aqui que os Amish mostram sua verdadeira maestria. Eles sabem exatamente quais janelas abrir e em que horário, conforme a posição do sol e a direção do vento. Eles aperfeiçoaram isso como se fosse uma coreografia. O ar quente sobe e, graças aos tetos altos, fica preso lá em cima. Enquanto isso, o ar fresco se mantém embaixo, exatamente onde as pessoas mais precisam. Ao abrir janelas em lados opostos da casa, cria-se uma corrente cruzada que renova o ar e empurra o calor para fora. É um sistema silencioso, gratuito e eficiente que funciona em harmonia com tudo o mais. Tetos altos, árvores estrategicamente posicionadas e o design simples das casas Amish. Uma experiência real surpreendente. Certa vez, no auge do verão, alguém visitou uma casa Amish durante uma onda de calor. Ao cruzar a porta, a primeira coisa que sentiu foi uma brisa suave e refrescante. Não havia ventiladores, nem ar-condicionado, apenas janelas abertas nos lugares certos. Quando perguntou como conseguiam aquilo, o dono da casa sorriu e disse: "Deixamos o vento fazer o trabalho." E funcionava. Era como se a casa respirasse. A eficiência dos tetos altos. Não podemos esquecer o papel dos tetos altos. O ar quente sobe naturalmente, e com tetos elevados, esse calor se mantém afastado das áreas onde as pessoas cozinham, descansam ou trabalham. Assim, o ambiente nos níveis inferiores da casa permanece fresco, especialmente quando combinado com boa ventilação cruzada. Essa combinação simples, mas inteligente, evita o acúmulo de calor e elimina a necessidade de sistemas elétricos de resfriamento. Zero custos, zero ruído, máxima eficiência. Ao contrário do ar-condicionado, que consome muita eletricidade e custa caro, esse sistema Amish não custa nada. Funciona com a ajuda do vento, do design da casa e do conhecimento do clima local. Sem contas altas, sem manutenção complicada. Apenas natureza, experiência e bom senso. A cozinha de verão. A carta na manga. E como se não bastasse, os Amish têm outro truque genial: as cozinhas de verão. Durante os meses mais quentes, cozinhar dentro de casa pode aumentar a temperatura interna em até 5 graus Celsius. Ligar um forno quando lá fora já faz mais de 40 graus parece loucura. Por isso, os Amish há séculos optaram por levar a cozinha para fora. Essas cozinhas ficam fora da casa principal, ou em uma estrutura separada, mais próxima. O objetivo é simples: manter o calor longe do interior. Enquanto muitos tentam resfriar a casa depois de cozinhar, os Amish apenas cozinham onde o calor não atrapalha. O resultado? Um ambiente muito mais confortável e uma eficiência térmica impressionante. Uma solução simples, um impacto gigante.
A lógica é clara. Se o calor sobe, não o deixe entrar. E se puder evitar gerá-lo dentro de casa, melhor ainda. As cozinhas de verão são mais uma prova de como os Amish entendem seu ambiente e o utilizam a seu favor, sem depender de tecnologia ou sistemas caros. Tudo o que fazem é baseado em princípios simples, eficazes e profundamente sustentáveis. A cozinha de verão. O trunfo Amish contra o calor. Imagine um churrasco ao ar livre, mas em vez de hambúrgueres e salsichas, há frango assado, pão caseiro e batatas cozidas lentamente. Assim são as cozinhas de verão Amish, espaços externos dedicados exclusivamente à preparação de refeições durante os meses mais quentes. Ao cozinhar fora de casa, eles evitam aquecer o interior, o que ajuda a mantê-lo fresco sem precisar de ar-condicionado. É uma solução tão lógica quanto eficaz. Por que adicionar mais calor dentro de casa se o sol já está fazendo o bastante? O congelador natural. As casas de gelo. Quando se trata de manter alimentos frescos sem geladeira, os Amish recorrem a uma técnica ancestral: as casas de gelo. Elas não são apenas galpões simples, mas fossas profundas e bem isoladas, onde armazenam blocos de gelo colhidos durante o inverno. Cobertos com serragem ou palha, esses blocos podem durar até o fim do verão, mantendo carne, leite e outros alimentos perecíveis perfeitamente gelados. Em vez de correr ao supermercado atrás de sacos de gelo, os Amish já têm sua própria reserva enterrada. Sem eletricidade, sem motores, sem barulho. Apenas o poder do inverno preservado debaixo da terra. Esse sistema não é apenas eficaz, também representa o estilo Amish de aproveitar os elementos naturais a seu favor. Uma tradição de inverno: colher o frio. Enquanto outros fazem bonecos de neve ou andam de trenó, os Amish cortam e armazenam gelo. Essa tarefa de inverno pode parecer difícil, mas é essencial para o estilo de vida deles. E por mais extremo que pareça, é um método testado e aprovado. Alguns até tentaram imitar, com ventiladores e bandejas de gelo, mas a verdade é que nada supera uma casa de gelo bem feita. Vestuário contra o calor. Outra curiosidade Amish que surpreende muita gente é a roupa que eles usam. Como conseguem suportar o verão com mangas compridas e chapéus grandes? A resposta está na lógica do deserto. Assim como os nômades do Saara usam túnicas largas para se proteger do sol, os Amish também o fazem. Essas roupas não apenas bloqueiam os raios solares, mas permitem a circulação do ar, criando um microclima mais fresco ao redor do corpo. Enquanto muitos optam por regatas e shorts, expor a pele ao sol pode fazer o corpo absorver ainda mais calor. Já roupas leves e folgadas funcionam como uma sombra pessoal, protegendo e mantendo o corpo mais fresco. Sabedoria da vovó. Ciência moderna. Lembra quando sua avó dizia para usar chapéu no sol? Pois ela estava certa. Chapéus de aba larga não apenas evitam queimaduras, também reduzem a temperatura na cabeça, no rosto e no pescoço. É como ter um teto portátil, e é parte essencial da roupa de verão Amish. Uma filosofia de vida. Mais do que truques práticos, a maneira como os Amish enfrentam o calor é uma filosofia de vida. Não se trata de fugir do calor, mas de se adaptar a ele. Eles vivem em harmonia com o ambiente, usando o que têm à disposição, sem depender de soluções tecnológicas.
De tetos altos a cozinhas de verão e casas de gelo, seu estilo de vida mostra que, muitas vezes, o simples é o mais sábio. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum conteúdo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.